Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje é o 59º dia. São 59 dias e até aqui Deus nos abençoou. E estamos lendo a Bíblia toda em um ano e nós estamos lendo o livro de Levítico. Levítico é o terceiro livro da Velha Aliança. Ela é considerada, esse livro é considerado como o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros escritos por Moisés, a autoria dada por Moisés. E nós estamos já partindo da metade do livro para o final. Depois que nós concluirmos esse livro, nós estaremos indo para o Novo Testamento, a Nova Aliança, ler a carta aos Hebreus. E eu queria que você participasse comigo aqui, fazendo a leitura, abrindo a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas, no capítulo 19. Nós vamos ler o capítulo 19 e 20 e também o 21. A leitura de hoje são esses 3 capítulos. O que nós estamos vendo dentro desse livro, nas leituras anteriores? A gente está vendo muitas instruções, Deus dando instruções ao povo que está no deserto, ali, próximo ao Monte Sinai. Deus fez toda uma instrução para ele habitar no meio desse povo, perdoar os perdões, e ser perdoado através do perdão dos pecados, e porque Deus não habita aonde há erro, há pecado. O pecado separa, e a gente viu que se queremos termos uma comunhão com Deus, uma relação com Deus, a gente precisa receber o perdão dos pecados, e Deus dá as instruções aqui. A lei é boa, a lei da instrução. Nesse momento aqui, a gente está vendo esse cenário aqui, a bondade de Deus para com o povo judeu. Hoje vivemos sobre uma velha aliança, e aqui ele está sobre, a gente vive numa nova aliança, quer dizer, e aqui o povo estava numa antiga aliança, já dada desde Abraão, e o grande homem escolhido por Deus para ser aquele que vai transmitir aquilo que Deus quer para a vida do seu povo, é Moisés. Então Deus está dando as instruções a Moisés, ao Arão, que foi escolhido como um sumo sacerdote, os seus filhos, e inclusive a gente viu aqui também nas leituras anteriores, um fogo estranho que 2 filhos de Arão acendeu ao povo, ou seja, não seguiu as ordens de Deus e acabou sendo mortos. E então nós estamos lendo sobre essas instruções que Deus está dando em Levítico. Capítulo 19, versículo 1, a gente tem assim mais instruções de santidade, das condutas que as pessoas deveriam ter. Aí disse que o Senhor também, o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel. Sejam santos, Olha, como eu disse, sejam santos é ser separado do pecado, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Deus é santo, Deus é puro, é perfeito. Versículo 3, mostrem respeito a cada um de vocês, por sua mãe, por seu pai. Guardem também os meus sábados. Eu sou o Senhor, seu Deus. Olha a importância de nós respeitarmos quem?
os nossos pais, né? Ele está instruindo, tenha respeito pelo seu pai e sua mãe. Olha, isso é extremamente importante, né? Nós, como os filhos, né, de pais vivos ainda, ou não sei se seus pais ainda é vivo, mas a importância de a gente ter uma boa relação. Se você não tenha, já recomendo, vá, resolva, não viva, né, uma vida sem ter que resolver. E se não tem a oportunidade mais de você que não tem os seus pais vivos, resolva em sua mente, né? Libere talvez a angústia, a dor, a mágoa que vai nos causando uma série de alimentação da dor que nós temos, se você não tirar isso. Né? Então Deus está instruindo e no versículo 4 ele diz assim: não depositem sua confiança em ídolos, nem façam para si imagens de metal representando deuses. Eu sou o Senhor, seu Deus, né? Nós somos a gente só tem um Deus, né? De mono, né? E ele está instruindo para a gente não idolatrar nenhum outro Deus a não ser o único Deus. Versículo 5: quando sacrificarem uma oferta de paz ao Senhor, apresente-a de forma apropriada, para que sejam aceitos. Comam o sacrifício no mesmo dia em que oferecerem, ou no dia seguinte. O que restar até o terceiro dia será completamente queimado. Não adore a Deus de qualquer forma. É isso que Deus está falando. Faça-te conforme Ele está nos instruindo. Versículo 7. Se algo do sacrifício for comido no terceiro dia, estará contaminado e não será aceito. Quem comer no terceiro dia será castigado, pois contaminou aquilo que é santo ao Senhor, e será eliminado do meio do povo. Versículo 9. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem espalhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem uvas que caem no chão. Deixem-nas para os pobres estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Olha que interessante, né? Ser generoso. Versículo 11. Não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros. Não desonre o nome do seu Deus usando para jurar falsamente. Né? Eu sou o Senhor, seu Deus. Não explore nem roube o seu próximo. Não fique até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Não insulte o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Né? Temam o Senhor, seu Deus. Né? Tenha respeito ao Senhor, seu Deus. E é interessante que ele fala assim, não insulte o surdo, nem faça o cego tropeçar. Certa vez Jesus vai dizer, né, que para nós não sermos pedra de tropeço às pessoas, né, que nós tenhamos esse discernimento. Versículo 15, não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Para de ficar falando dos outros. Olha o que está dizendo. Né? Fofoca.
Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Versículo 17. Não alimente o ódio no coração, olha, contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que erram, para não serem responsabilizados pelos pecados deles. Olha, então você vê, de repente, alguém, né, caindo, e a gente não, com amor, com habilidade, a gente fala, né, guia aqui outra pessoa para um caminho. É isso que ele está instruindo a gente. Ele diz assim: não procure se vingar, nem guarde rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo, como a si mesmo. Esse é o segundo maior mandamento, né? Eu sou o Senhor. Obedeçam a todos os meus decretos. Não cruzem dois animais de espécies diferentes. Nem não plantem em seu campo duas espécies de semente. Não usem roupas tecidas com dois tipos de pano. Se o homem tiver relações sexuais com uma escrava, cuja liberdade não foi comprada, mas que está prometida para ser mulher do outro, indenizará totalmente o senhor da escrava, uma vez que não é livre. Nem homem nem mulher serão mortos. O homem levará um carneiro como oferta pela culpa e o apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro de oferta pela culpa do seu pecado, será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo, não colham os frutos nos 3 primeiros anos. Considere esses frutos proibidos e não comam. O 4º ano consagrem toda a colheita ao Senhor como uma celebração de louvor. Por fim, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos. Se procederem desse modo, sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não come carne que ainda houver sangue. Não pratique adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem raspem a barba rente à pele. Quando lamentarem a morte de alguém, não faça cortes no corpo, nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Ninguém contamine sua filha, tornando-a uma prostituta, pois a terra ficará cheia de prostituição e perversão. Guardem os meus sábados e tratem os meus santuários com reverência. Eu sou o Senhor. Não se contamine procurando médiums e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levante na presença dos idosos e honre os anciãos. Tenha o seu Deus. Eu sou o Senhor. Temam o Senhor. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento. E amem-nos como a si mesmo. Lembre-se que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não use medidas desonestas ao medirem comprimento de peso ou volume. Suas balanças e seus pesos devem ser exatos, assim como as suas vasilhas para medir produtos secos ou líquidos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondo em prática. Eu sou o Senhor. Que interessante esse capítulo 19, né? Que nós temos aqui ensinando, né? Olha como Deus, só
ensina alguém, né? O seu povo, o seu filho o considera aquele que o ama. Deus ama dando as instruções. Capítulo 20, ele vai falar sobre os castigos caso a gente venha a desobedecer. E ele diz, continuando assim, o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em Israel. Né? Se algum deles oferecer seu filho como sacrifício a Moloque, será executado. Os membros da comunidade o apedrejarão até que ele morra. Eu mesmo me voltarei contra ele e eliminarei do meio do povo, pois contaminou o meu santuário e desonrou o meu nome santo, oferecer seus filhos a Moloque. E os seus membros da comunidade fizerem vistas grossas àquele que ofereceu seu filho a Moloque se recusem a executá-lo. Eu mesmo voltarei contra ele e a sua família. Eu eliminarei do meio do povo tanto aquele homem que o seguiram em sua prostituição no culto de Moloque. Né? E Deus ele mostrou isso aos dois filhos, né, de Arão. Versículo 6. Também me voltarei contra aqueles que procuram médiuns ou que consultam os espíritos dos mortos. Olha lá. Cometendo prostituição. Eu os eliminarei do meio do povo. Portanto, consagrem-se que sejam santos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Olha aqui, ó. A gente que procura, né? Pessoas que procuram outros tipos, né? Espíritas e tudo mais aqui, ó. E versículo 8, guardem os meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 9, quem oferecer honra de seu pai ou sua mãe, né? Quem ofender a honra de seu pai e sua mãe, será executado. Decretou a própria morte quando amaldiçoou seus pais. Você lembra que honrar pai e mãe é uma promessa de Deus de prolongar os seus dias na terra. E o contrário é verdadeiro também. Né? É o que ele está dizendo. Não ofenda a honra do seu pai e sua mãe. Se um homem cometer adultério com uma mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometerem adultério serão executados. Né? Se lembra que quando a mulher foi pega em adultério e levado a Jesus para ser apedrejado, aqui nós temos em Levítico, né, a comprovação da lei, né, de Deus realmente a matá-la. Mas Jesus está, né, numa nova aliança, numa graça, numa extrema sabedoria. Ele disse, quem tiver, né, pecado, que atire então a primeira pedra a ela. Então, tanto e quanto eu, não, jamais eu vou, né, condená-la. Vai, não peques mais, né? Gere arrependimento. E versículo 11 diz, se um homem desonrar seu pai, tendo relações sexuais com qualquer das esposas de seu pai, o homem e a mulher serão executados, decretando própria morte. Né, os incestos, enfim. Se um homem tiver relações sexuais com a sua nora, ambos serão executados, pois cometeram a depravação, decretaram a própria morte. Se um homem adotar práticas homossexuais, e se tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher, os dois cometem atos detestáveis e serão executados, decretando a própria morte. Aqui, ó, o homossexualismo. Né? É Deus que está dizendo para esse povo. E se um homem se casar com uma mulher, com a mãe dela, cometem uma perversão, o homem e as duas mulheres serão queimadas vivos para acabar com a perversidade entre vocês. Deus não criou, né? Não nos criou para termos esse tipo de relação, ele está dizendo. E se um homem tiver relações sexuais com um animal, ele deverá ser executado e o animal será morto. Eu já tive, né, presenciando pessoas que tiveram relações com o animal. Isso é abominável a Deus. Né? Se uma mulher, ele está dizendo aqui isso para o povo, se uma mulher se entregar a um animal macho e para ter relações sexuais com ele, tanto ela quanto o animal serão executados.
matem ambos, decretando a própria morte. Se um homem se casar com a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se tiverem relações sexuais, cometeram uma infâmia. Ambos serão eliminados do meio do povo, à vista de todos, uma vez que o homem desonrou a sua irmã, será castigado por causa do seu pecado. Se o homem tiver relações sexuais com uma mulher durante a menstruação, ambos serão eliminados do meio do povo, pois juntos expulsaram a fonte do fluxo de sangue da mulher. Não tenha relações sexuais com a sua tia, irmã de sua mãe ou de seu pai, pois causaria desonra a uma parenta próxima. Duas partes serão culpadas e serão castigadas por causa do seu pecado. João Batista, ele condenou Herodes porque tinha uma relação entre a filha do irmão, a esposa do irmão. Deus está condenando isso. O povo estava lá ainda vivendo debaixo da lei. Por isso que até João Batista foi pago com alto preço, a sua própria cabeça foi degolada. Versículo 20, se um homem tiver relações sexuais com uma mulher de seu tio, desonrou seu tio, o homem e a mulher serão castigados por causa do seu pecado e morrerão sem filhos. Se o homem se casar com uma mulher de seu irmão, cometem um ato de impureza, desonrou seu irmão. Está vendo aqui? E o casal culpado ficará sem filhos. Versículo 22. Guardem todos os meus decretos, todos os meus estatutos, ponham-os em prática. Do contrário, a terra para onde eu estou levando, para ser um novo lar, os vomitará. E aconteceu isso depois, a gente vai ver isso no longo da história. Não viviam de acordo com os costumes do seu povo que eu expulsarei diante de vocês. Eu detesto porque praticam essas coisas vergonhosas. Olha quanto Deus ama a gente, Ele quer que o povo volte ao suposto Éden, Ele quer se relacionar num lugar, num ambiente. Ele está querendo conduzir, Ele está arrumando, instruindo para que o povo vá para a Terra Santa, a Terra Canaã, aonde ele possa habitar lá, E o que acontece com o povo, O que vai acontecer com eles? Versículo 24, a vocês, porém, prometi, possuirão a terra deles, pois eu darei a vocês como sua propriedade, uma terra que produz leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, seu Deus, que separou de todos os outros povos, está vendo? Deus ama o seu povo, ama a sua igreja, que foi comprada com sangue do Cordeiro. Versículo 25, portanto, façam distinção entre animais puros e impuros, entre as aves puras e impuras. Não se contamine com nenhum animal, ave ou criatura que rasteja pelo chão. Eu determinei o que é impuro para vocês, sejam santos. Ó animal que rasteja pelo chão, qual é a cobra, A mesma cobra que foi o que? Identificada, lá no Éden ali, que o homem deu mais ouvido à criatura ao invés do Criador. Sejam santos, pois eu sou o Senhor, santo. Separei de todos os outros povos para serem meus. Olha que gostoso, o cuidado que Deus tem. E versículo 27, os homens e as mulheres entre vocês forem médiums ou que consultam espírito, de novo ele está falando de mortos, serão apedrejados. A gente vê, infelizmente, até morrer, decretar a própria morte. Está falando do espiritismo. É Deus que está dando a instrução aqui aos judeus, ao povo e os não-judeus lá no deserto. E para encerrar o capítulo 21, a gente vai ver instruções para o sacerdote, dizendo assim, o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções aos sacerdotes, os filhos de Arão. Nenhum sacerdote deverá se tornar cerimonial impuro por causa da morte de alguém do povo. As únicas execuções são os seus parentes mais próximos, mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã, virgem para que dependa dele, uma vez que não
tem marido. Nesse caso, poderá contaminar-se. O sacerdote não deverá contaminar-se e tornar-se cerimonialmente impuro por causa de algum parente de sua esposa. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, não rasparão a barba, rente a pele, nem farão cortes ao corpo. Serão consagrados ao seu Deus e jamais desonrarão o nome de Deus, pois são eles que apresentam as ofertas especiais para o Senhor, ofertas de alimento para o seu Deus. Os sacerdotes não se casarão com uma mulher contaminada pela prostituição e nem se casarão com uma mulher divorciada do marido, pois o sacerdote é consagrado ao seu Deus. Trate-no como santo, pois ele traz as ofertas e alimentos perante o seu Deus. Considere-se-no santo, pois eu, o Senhor, sou santo e santifico vocês. Se a filha de um sacerdote se tornar prostituta e desse modo se contaminar, também contamina a santidade de seu pai e deverá morrer queimada. O sumo sacerdote ocupa a posição mais elevada entre os sacerdotes, e o óleo da unção foi derramado sobre a sua cabeça, e ele consagrado para vestir as roupas sacerdotais. Nunca deixará o cabelo despenteado, nem rasgará as suas roupas em sinal do luto. Não se contaminará por aproximar-se de um cadáver. Não se tornará semelhantemente impuro, nem mesmo por causar seu pai ou sua mãe. Por causa do seu pai e sua mãe. Não deixará o santuário, nem contaminará o santuário do seu Deus, pois foi consagrado pelo óleo da unção, e de seu Deus, eu sou o Senhor. O sumo sacerdote somente se casará com uma virgem, não se casará com uma viúva, nem com uma mulher divorciada, nem com uma mulher contaminada pela prostituição. Sua esposa deverá ser uma virgem de seu próprio clã, para que ele não desonre seus descendentes entre o povo, pois eu sou o Senhor seu Deus, que o santifico. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão: nas gerações futuras, nem de seus descendentes, portanto, algum defeito físico estará qualificado para trazer ofertas de alimento ao seu Deus. Nenhum homem que tenha algum defeito estará qualificado para ele, seja ele cego, aleijado, mutilado, deformado, ou tenha o pé ou o braço quebrado, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha olhos defeituosos, ou feridas na pele, sarna, ou testículos defeituosos. Nem descendente de Arão que tenha algum defeito se aproximará do altar para apresentar as ofertas especiais para o Senhor. Uma vez que tem defeito, não poderá se aproximar do altar para trazer ofertas de alimento ao seu Senhor Deus. No entanto, poderá comer do alimento oferecido a Deus, das ofertas santas e das ofertas santíssimas, mas por causa do seu defeito físico, não passará diante da cortina interna, nem se aproximará do altar, pois contaminaria os seus lugares santos. Eu sou o Senhor que santifico esse lugar. Moisés deu as instruções a Arão e seus filhos a todos os israelitas. Acabamos então a leitura de hoje, no capítulo 21. Mais uma vez, eu consigo ver o quão Deus é puro, é santo, e Ele está chamando as pessoas aqui para que haja essa pureza, né, mediante as instruções, né, dada a esses sacerdotes, ao sumo sacerdote, para que leve o sacrifício para a expiação do pecado do povo. Bom, até que Deus nos abençoe. E eu queria encerrar então a leitura de hoje com uma oração, para que nós, se Deus permitir, nós continuaremos amanhã o dia 60, né? São 60 dias que a gente vai ter aqui já lido, percorrido, né, e as Escrituras Sagradas. Oremos. Santo Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Principalmente, Senhor, onde nós podemos alimentar a nossa alma, conectar o nosso espírito junto ao Espírito do Senhor, para que o Senhor nos dê ensinamento, conhecimento, Pai, para entender
a Tua vontade sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade de podermos abrir as Suas santas palavras, Pai, em nossa língua, que foi preservada todos esses anos. Nós que vivemos numa geração privilegiada, onde temos o cano completo, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui e pedimos a Tua bênção para que o Senhor continue nessa jornada de lermos a Bíblia toda em um ano. Abençoe todas as pessoas que vão estar passando por aqui, acompanhando essa leitura e se desenvolvendo juntamente conosco ao conhecer a Sua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Perdoe as nossas falhas e nos proteja, nos guarde, nos livre do mal, nos guiando através do Teu Espírito Santo e no nome santo do Teu Filho Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe e se você perdeu algum dia da leitura, vai aparecer um card aqui para você clicar, assistir o dia anterior. Você também pode assistir aqui abaixo a descrição desse vídeo, todos esses 59 dias. Assista como você queira, dirigindo ao seu trabalho, abrindo realmente as escrituras, acompanhando e junte-se a nós, a nosso encontro diário na leitura. Convide as pessoas que você ama, compartilhe, esse vídeo com as pessoas, chame elas a nos encontrar aqui na leitura. Se inscreva no canal para você receber as notificações dos vídeos que a gente sobe aqui. Você vai poder se inscrever e também ativar o sininho para você nos acompanhar e ser notificado toda vez que a gente tiver um vídeo novo aqui no canal. Deus te abençoe, espero assim podermos nos ver amanhã para completar, dando continuidade nesse livro do Pentateuco. Nos vemos amanhã, se assim Deus permitir.